Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast delas, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres para todas e todos que se interessam pelos olhares e vivências femininas sobre questões do cotidiano. Toda segunda-feira, um material novo feito com muito carinho e força para você. O Instagram e seus filtros costumam maquiar a realidade e transformar corpos normais em corpos perfeitos. Recentemente, uma blogueira famosa que dizia ter conseguido o corpo perfeito apenas comendo comidas naturais e praticando exercícios, descobriu-se, na verdade, fazia uma série de procedimentos estéticos além de uma cirurgia de lipoaspiração. Nem isso pareceu suficiente para fazer as pessoas deixarem de buscar o que muitas vezes só é conseguido com o Photoshop e a luz correta. Ou seja, uma mentira. Nessa corrida pelo corpo perfeito, além de exercícios incorretos que podem causar até lesões, também as dietas malucas. Meu nome é Natália Mitchell, eu sou jornalista atualmente no sul da França e hoje eu viajo para o bairro do Rosarinho, Recife, Pernambuco, para conversar com a nutricionista Daniele Mitchell. Seja muito bem-vinda. A primeira pergunta é relacionada, claro, a dietas. A gente vê bastante no Instagram, por exemplo, pessoas seguindo dietas prontas de perfis duvidosos ou dietas feitas para outras pessoas. Qual o risco disso? Oi, Nath. Oi, gente. Pois é, isso é bem comum das pessoas elas seguirem um plano alimentar, né, uma dieta de alguma outra pessoa, de algum outro perfil, né, nas redes sociais, principalmente quando se está estampado algum resultado positivo daquela pessoa. Mas é bem isso, é o resultado daquela pessoa. E eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Mas inicialmente, quando a gente faz, né, nós nutricionistas fazemos um plano alimentar, inclusive eu gosto mais desse termo do que dieta, a gente faz para alguém esse plano alimentar, a gente leva em consideração vários fatores. Então, por exemplo, as necessidades nutricionais daquele indivíduo baseado no peso, na saúde, em exames laboratoriais, né, no hábito, porque a gente não deve passar um alimento que aquela pessoa não tem o hábito de comer. Se ela consumir e gostar, ótimo, mas às vezes algumas pessoas se sentem frustradas, não gostam de determinados alimentos e se sentem na obrigação de seguir aquilo ali. E não vai ter um resultado muito bom no futuro, porque você não vai conseguir consumir alguma coisa que você não gosta por muito tempo. Ou às vezes você nem vai conseguir consumir. Então, essa questão de você seguir um plano alimentar de outra pessoa pode gerar esse tipo de frustração e associado principalmente porque a pessoa pode não ter os mesmos resultados que o outro teve. O plano alimentar ideal é aquele bem individualizado, porque você vai seguir com base nas suas necessidades, no que você precisa, né? Com relação a outras situações que podem ser ainda mais prejudiciais do que, de certa forma, essa frustração, por exemplo, quando a gente faz um plano alimentar para uma pessoa A, vamos supor, e essa pessoa A, ela tem algum problema, alguma patologia, alguma doença, por exemplo, uma gastrite. Essa pessoa tem uma gastrite e aí alguns alimentos muitas vezes são retirados da alimentação por causa dessa doença e outra pessoa seguindo esse plano alimentar pode estar retirando nutrientes que a pessoa pode consumir. E o contrário ainda é pior. Uma pessoa saudável, uma pessoa doente pegar um plano alimentar de uma pessoa saudável. Então, essa pessoa vai estar seguindo uma alimentação e pode estar consumindo nutrientes que sejam maléficos para determinada patologia que essa pessoa tenha, ou tem uma taxa alterada e vai estar consumindo alimentos que vão piorar essas taxas. Então, isso é bem preocupante. Daniele, a gente citou sua pós-graduação lá na sua apresentação e às vezes não pensamos muito em funções que o nutricionista pode exercer. O que faz exatamente um profissional de nutrição na área clínica? A área clínica, ela pode ser considerada tanto a questão dos atendimentos em consultórios, atendimentos domiciliares, o setor hospitalar. As pessoas que geralmente procuram a gente em consultório e, e nesses atendimentos domiciliares são pessoas que buscam a perda de peso, o ganho de peso, ou principalmente o público que vai ter alguma patologia, né, descompensada, como uma diabetes, uma hipertensão, algumas taxas alteradas, colesterol alto, triglicerídeo alto, né, acontece muito. Uma gastrite moderada, um refluxo, isso é bem comum da gente ver, né?
E a gente vai fazer justamente aquele plano alimentar bem específico diante dessas situações. No caso do hospital, o nutricionista ele vai fazer o atendimento tanto dos pacientes que estão internados em enfermarias, certo? E vai ter como base do planejamento alimentar o quadro clínico do paciente, as comorbidades, o estado nutricional, que a gente faz algumas medidas para ver como está esse paciente, se ele está eutrófico, que é basicamente normal, né? Se ele está sobrepeso, se ele está obeso, se ele está baixo peso, desnutrido, né? Que é bem preocupante, principalmente no quadro hospitalar. Vai analisar também cirurgias que podem ser previstas para esse paciente. Com relação ao hospital, a gente também tem outro setor que o nutricionista vai estar atuando, que seria as unidades de terapia intensiva, ou no caso as UTIs, né, que a gente chama assim. Nas UTIs, o nutricionista ele vai estar analisando também essa questão do estado nutricional, das necessidades nutricionais, mas a gente vai estar focando muito na via também de alimentação desse paciente, porque na UTI a gente pode ter um paciente que ele está entubado, então ele não vai estar conseguindo fazer a alimentação pela via oral, então ele vai estar fazendo a alimentação por sonda, ou então se tiver alguma situação em que a interal não seja indicada, a gente vai estar indicando a parenteral, né? O médico vai estar indicando, nesse caso, a via. A gente vai estar fazendo esse cálculo nutricional, certo? E no caso da parenteral, a gente vai ter o auxílio também da farmácia, da prescrição médica. Mas as necessidades nutricionais desse paciente vêm da nutrição. Então, a gente vai calcular o que ele precisa e vai fornecer pela via que ele vai estar conseguindo naquele momento, naquela situação. Também pode ter pacientes na UTI que estejam se alimentando por via oral. Paciente que tem uma situação aguda que foi resolvida, tá lá na UTI, mas já está no caso de melhora. Então, assim, tem várias áreas da nutrição que a gente pode atuar, certo? Eu gosto muito da área clínica, por questões de estágio que eu passei na vida, eu fiz residência e eu gostei bastante, mas a gente pode atuar também em restaurantes, a gente pode atuar em academias nessa parte de consultório da nutrição esportiva, tem muita gente na área de CrossFit agora também, e várias outras áreas da nutrição que a gente pode atuar na saúde pública também, alguns programas do governo, né? Então, a nutrição é bem interessante, tem vários âmbitos assim que a gente pode atuar. Muito obrigada, Daniele. Essa foi mais uma edição do podcast delas. Se você prestou atenção, eu e Daniele temos o mesmo sobrenome. Sim, a gente tem um grau de parentesco. Mas para saber qual é, você vai ter que seguir a Daniele no Instagram. O perfil dela, para agendar uma consulta, tá aí no nosso box de informações. A indicação de hoje é o documentário Muito Além do Peso, disponível no YouTube. Muita gente já deve ter assistido e a gente lembra que o documentário tem foco na alimentação das crianças, mas é importante para entender muitas das coisas relacionadas a isso que a gente leva até a vida adulta. O link está no nosso box de informações, vale o clique. Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e Twitter é @delaspodcast. Até a próxima!